Autor de um dos gols mais bonitos da Copa do Mundo, Richarlison brilhou na estreia do Brasil no Catar. Um golaço no melhor estilo brasileiro. Mas você conhece a história do Pombo? Do carismático camisa 9 que conquistou o coração dos brasileiros? Você está no Tradições FC, o seu canal de futebol. Já se inscreve no canal e, se gostar do vídeo, deixe o seu like. Richarlison de Andrade nasceu em Nova Venécia, no Espírito Santo, no dia 10 de maio de 1997, em uma comunidade perto do córrego do Poção. Ainda bem novinho, com 6 anos de idade, seus pais se separaram. O garoto sempre gostou de futebol e ainda neste tempo precisou morar com sua tia, Audiceia, no distrito de Todos os Santos, no interior da Vila Pavão. Vivendo com seus primos e sua tia, Richarlison chegou até mesmo a vender doces depois da aula, para poder ajudar em casa. Richarlison, ou Charlinho, como a sua tia Audiceia o chamava, era tido como um filho por ela. Ele viveu com sua tia até os 13 anos, e nesse período, o que mais gostava de fazer era jogar bola. Richarlison começou a jogar futebol de campo, sendo treinado pelo treinador Tião Borboleta. E ao mesmo tempo, ele entrou para a escolinha de futsal do Palestra. Nesta época, ele chegou a ganhar alguns títulos de base na cidade de Nova Venécia. O menino logo chamou a atenção de outro clube, o Real Noroeste de Águia Branca, clube que se tornaria o seu formador. Foi nesse time que Richarlison ganhou projeção fora de seu estado, disputando a Copa do Espírito Santo e o Campeonato Capixaba, Sub-17 e Sub-20. Em 2014, Richarlison foi contratado pelo América de Minas. No Coelho, logo o garoto capixaba subiu para o time profissional e em 2015 ajudou o clube mineiro no acesso para a Série A. O mais impressionante foi que em seu primeiro jogo como profissional, ele já marcou o primeiro gol de sua carreira, isso na 10ª rodada da Série B daquele ano, em uma partida entre América Mineiro e Mogi Mirim de São Paulo. Neste ano, o camisa 22 marcou no total 9 gols e deu 3 assistências. Com os gols e o acesso, Richarlison chamou a atenção de grandes clubes brasileiros e em 2016 foi contratado pelo Fluminense. No tricolor carioca, ele jogou 69 partidas e fez 19 gols. Agora seu alvo era outro, era a Europa. Foi então que em julho de 2017, o atacante finalmente foi vendido para o Watford, da Inglaterra, por cerca de 12 milhões de euros. A princípio, o seu contrato era de 5 anos, mas ele ficou apenas 1 ano no clube. Novamente, a estrela de Richarlison brilhou. Em seu primeiro jogo como titular, no dia 19 de agosto de 2017, ele também marcou, abrindo o placar na vitória de 2-0 do Watford sobre o Bournemouth. Durante a sua passagem no clube, ele fez 5 gols em 32 jogos da Premier League. Em 2018, Richarlison foi vendido mais uma vez, dessa vez para o Everton, por 45 milhões de euros. Aliás, esta na época se tornou a contratação mais cara da história do time. Em sua entrevista de apresentação, Richarlison disse: "Quero ter muito sucesso aqui no Everton. Vou aprender mais, porque ainda estou em processo de formação como jogador e espero me desenvolver e crescer aqui." No clube da cidade de Liverpool, o atacante ficou por 3 temporadas, fez 152 jogos e marcou 53 gols. Uma de suas últimas partidas pelo time, já em 2022, o brasileiro praticamente livrou o Everton do rebaixamento, porque marcou o gol da vitória por 3-2 sobre o Crystal Palace. Poucas semanas depois, o brasileiro se mudou de Liverpool para Londres. Isso porque foi contratado pelo Tottenham, que pagou 50 milhões de euros para o jogador, mais de 300 milhões de reais. A história de Richarlison na seleção brasileira começou em 2016, quando disputou o Sul-Americano Sub-20. Porém, pela seleção principal, sua primeira convocação foi em 2018, quando foi chamado para substituir o Pedro, que tinha se lesionado. Neste ano, ele disputou apenas alguns amistosos, mas em 2019 voltou a ser convocado, desta vez para a disputa da Copa América. O Pombo chegou a ficar de fora de alguns jogos por conta de uma cachumba, mas voltou em grande estilo, marcando o 3º gol da seleção brasileira na vitória por 3-1 na final contra o Peru. Em seguida, Richarlison foi convocado para as Olimpíadas de Tóquio. Um dos destaques desta competição foi o hat-trick do atacante contra a grande seleção da Alemanha, na vitória do Brasil por 4-2. A seleção brasileira foi bicampeã olímpica e Richarlison foi o artilheiro da competição com 5 gols.
Uma outra parte do Richarlison que não pode faltar é o seu lado social. O jogador é craque tanto dentro de campo quanto fora. O atacante atua em várias frentes da sociedade. Durante a pandemia, por exemplo, Richarlison virou embaixador de um programa da Universidade de São Paulo. Este programa desenvolvia pesquisas para combater a doença. Ele atuou como uma espécie de garoto propaganda para financiar as pesquisas da USP. Após as Olimpíadas, o atleta leiloou uma chuteira e o dinheiro arrecadado foi investido no programa de pesquisas da faculdade. Certa vez, Richarlison doou uma camisa autografada para ajudar uma mulher que precisava pagar uma cirurgia para seu pai. Com a rifa feita com a camisa, mais da metade do valor da cirurgia foi arrecadado. Outro fato impressionante sobre Richarlison é que cerca de 10% de seu salário vai para um instituto que trata pacientes com câncer. O Instituto Padre Roberto Lettieri. Tudo começou após Giovanna, considerada sua segunda mãe, ter descoberto um câncer. A partir de então, Richarlison mantém este compromisso com as outras vítimas deste mal. O jogador também já se posicionou em outras diversas ocasiões, como questões raciais e ambientais. Até na educação ele já se envolveu. Em 2019, ele doou cerca de R$50 mil para estudantes do Instituto Federal do Espírito Santo, em Nova Venécia. Isto para que eles pudessem disputar as Olimpíadas de Matemáticas em Taiwan. Mas como um jogador de futebol, ele não poderia esquecer do seu esporte, não é mesmo? Por isso, Richarlison ajudou a fundar o Nova Venécia Futebol Clube, um time de sua cidade. Aliás, o primeiro time profissional da cidade. Hoje, ele é embaixador do clube e já disse ter vontade de terminar sua carreira no time de sua cidade. No dia 17 de outubro de 2022, Richarlison já vivia a expectativa para ver o seu nome na lista final de Tite para a Copa do Mundo. Mas quase que seu sonho acabou em tragédia, pois ele sofreu uma lesão na panturrilha há um mês da Copa e quase esteve fora da lista principal do Mundial, que saiu poucas semanas depois. Mas felizmente ele se recuperou e o maior sonho de todo jogador brasileiro se realizou para Richarlison no dia 7 de novembro, quando ele foi convocado para disputar a Copa do Mundo do Catar. E o que já era um sonho tornou-se ainda melhor após a estreia do Brasil no torneio internacional. O camisa 9 da seleção brasileira marcou os 2 gols da vitória do Brasil, sendo que o segundo gol foi um golaço que assombrou todo mundo e relembrou a velha e tradicional magia do futebol brasileiro. Além de qualidade como jogador, Richarlison esbanja simpatia com entrevistas épicas e cheias de espontaneidade. Ele gera alegria nos fãs brasileiros e traz uma reaproximação da seleção brasileira com o povo brasileiro. Mas Richarlison não é querido apenas pelos torcedores, ele também é muito bem visto pelo grupo da seleção brasileira. Recentemente, ele saiu em defesa de Neymar, após um jornalista alemão ter chamado o nosso camisa 10 de arrogante, apenas por ele ter postado uma foto com a estrela do Hexa em um calção. Mais uma coisa, você sabe por que Richarlison é chamado de o Pombo? O apelido que contagiou o Brasil em 2022 surgiu depois que o camisa 9 apareceu nas redes sociais ouvindo e dançando a música Dança do Pombo, do MC Faísca. Desde então, ele costuma comemorar os seus gols fazendo a tal Dança do Pombo, e essa virou sua marca registrada. Este é Richarlison, o garoto pobre como muitos outros no Brasil, que hoje está entre os grandes jogadores na Copa do Mundo. Sem perder as suas origens, suas convicções e seus valores, Richarlison venceu na vida. Eu espero que toda esta bela trajetória do Pombo seja coroada com a tão sonhada sexta estrela. É isso aí, galera. Esta foi a história de Richarlison, o Pombo, o nosso R9, autor do gol mais bonito da Copa até agora. Aliás, você acha que foi o gol mais bonito? Antes de sair, se inscreve no canal e deixa o seu like. Até a próxima, torcedor.